Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Fica conosco, Jesus. Convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, verso 29. Lucas 24, verso 29. Capítulo 24, versículo 29. Amém, igreja? Podemos ler? Diz assim na palavra do Senhor: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor amado, te somos gratos por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e sobre a vida desta igreja, Senhor. Obrigado por este momento tão sublime em que vamos ministrar a Tua palavra. Prepara cada coração, Senhor, cada mente para que seja receptiva a Tua mensagem. E meu convite mais uma vez nesta noite, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica conosco, Senhor. Eu gostaria, antes de trabalhar nesse texto, que é os discípulos no caminho de Emaús, convidar a igreja para darmos uma olhadinha no Evangelho de João capítulo 20, verso 1 e seguintes. João capítulo 20, verso 1 e seguintes. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Para um pouquinho aqui. O que nós temos? Jesus morreu na cruz, foi sepultado. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, Maria Madalena ela foi ao sepulcro logo de madrugada e viu, quando chegou lá, que a pedra tinha sido mexida. Era uma pedra enorme. Para mexer com aquela pedra precisava muita gente, mas a pedra não estava mais no lugar. Ela então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Quem está descrevendo isso aqui é João. E João, cada vez que ele se referia a si mesmo, ele se referia como o discípulo a quem Jesus amava. Ele se sentia muito amado por Jesus e dizia, e foi o outro discípulo a quem Jesus amava. Era ele mesmo, o apóstolo João. Então vamos entender, Maria Madalena chega, leva um susto, a pedra não estava mais lá no sepulcro. E ela corre e vai no local onde está Pedro e os outros apóstolos, fala com eles e diz: olha, a pedra foi revolvida, tiraram do sepulcro o Senhor,
e não sabemos onde o puseram. Pedro e João foram correndo até lá. É lógico, imagina se isso acontece com um de nós. Você acaba de enterrar um parente no sábado. No dia seguinte chega alguém na sua casa e diz: olha, não está mais lá. A primeira coisa que a gente faz é sair correndo para ver se não é mentira aquilo. E eles saíram correndo, Pedro e João. Olha que interessante, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Quem é o outro discípulo? Ele mesmo, João. Ele, modesto, eu não quis dizer eu corri mais do que Pedro. Ele disse o outro discípulo. Então foi João quem correu mais do que Pedro. Disparou na frente, né? É o mesmo que botar eu e Messias para correr. Não tem, eu vou ficar puf, puf, puf no caminho, o Messias sai que nem um foguete. O João saiu que nem um foguete na frente de Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Agora acompanha aí, acompanha, imagina a cena. Você entra comigo na Bíblia aqui? Vamos entrar comigo no sepulcro? Vamos lá? E nós estamos vendo que o João chegou primeiro ao sepulcro. Aí imagina a cena: abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Ele não entrou. Lá de fora ele se abaixou para um lugar que ele pudesse ver. O que é que ele viu? Os lençóis de linho. Que lençóis de linho eram esses? Os lençóis que haviam enrolado o Senhor Jesus neles. E só estava o que lá? Os lençóis. Ele viu os lençóis, mas o corpo ele não viu. Eu imagino a tensão que ele ficou. No verso 6, então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou. João não entrou, mas Pedro entrou. Ele também viu o que? Os lençóis. E eu desperto a sua atenção, tem uma revelação aqui, linda, maravilhosa, que cada vez que eu me dou por conta desta revelação aqui, meu coração se incendeia. No verso 7, ele disse: ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João entrou também, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Que revelação é essa que tem aqui? Que é algo tão fantástico, que eu quero compartilhar com você, esta pérola da palavra do Senhor. Vamos apenas pensar para entender. Eles viram o que? Os lençóis. Viu de fora, viu os lençóis. Mas Pedro entrou e depois João entrou também. E aí eles viram, deixa muito claro aqui, ó. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então vamos pensar, os lençóis estavam aqui e o lenço separado, num lugar à parte. Pensa comigo. Quando enrola um corpo num lençol, a primeira coisa que faz é cobrir o rosto com o quê? Com um lenço. Cobre o rosto com um lenço. Depois, o lençol. O lenço ficou debaixo dos lençóis, sobre o rosto do Senhor, mas os lençóis enrolaram o lenço. Quando eles chegam, vem o que? Aleluia! Os lençóis com o formato ali do corpo. Os lençóis continuavam enrolados, mas o lenço que estava por debaixo não estava dentro dos lençóis, estava fora. O Senhor, quando saiu com um lenço e certamente deixou ali para provar que ele não estava mais naquele lugar. Essa revelação para mim é fantástica. Por isto que quando João viu, creu.
Você não creria também? Chega lá, está o formato de um corpo com um lençol mais achatado, vazio, só enrolado. E o lenço que estava dentro, agora está do lado de fora. Pedro e João então correm para o local onde estavam os outros. Este local, segundo estudiosos, é o mesmo cenáculo onde eles estiveram reunidos para a instituição da ceia do Senhor. Era o cenáculo, eles usavam este lugar, era um lugar amplo, e eles lá se encontravam e ficavam lá escondidos, que eles estavam com muito medo. É lógico, tinham matado o mestre. Os discípulos iam para lá e ficavam lá escondidos, reunidos, sem saber o que fazer. Agora vamos nos colocar no lugar deles. Se a gente analisar, eu fiz uma mensagem em que eu questionava, acho que até Assis, na gravação, eu falando com você, que Jesus chegou e disse para Pedro, siga-me. Disse para João, para Tiago, siga-me. Disse, como é que pode? O homem está lá trabalhando, já são adultos, pai de família, casado. Como é que a pessoa chegam lá e diz assim, até usei o exemplo, o Assis está lá trabalhando lá no mercado, na tarimba, cheio de compromisso, aí chega uma pessoa lá e diz, siga-me, e Assis larga tudo e vai atrás. É algo assim meio difícil para a gente aceitar. Os outros estavam lá arrumando as redes, ele chegou, olhou e disse, sigam-me, vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles largaram tudo. Mas eram pessoas que tinham compromisso, família, tal, e seguiram Jesus, não se preocuparam com nada. Eu acho fantástico esse momento da chamada dos discípulos. Eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus e seguiram o Senhor Jesus e fizeram parte do ministério dele, foram os apóstolos. Viveram 3 anos e meio com o mestre, se acostumaram todo momento estar ali junto com ele, vendo ele multiplicar pães e peixes, vendo ele curando cegos e todo tipo de enfermidade, ouvindo suas doces palavras, aprendendo com ele 3 anos e meio, acreditando que ele era o Messias que viria redimir Israel, que na cabeça deles ele iria livrá-los do jugo romano. A visão ainda estava muito terrena, eles não estavam tendo a visão de libertação para a vida eterna. Achavam que seriam libertos pelo menos do jugo romano, o que já seria algo fantástico. Mas de uma hora para outra, o que acontece? Vão lá, prendem o mestre e eles fogem para não morrer junto. No momento de fraqueza humana, fugiram. Jesus ficou só. E eles assistiram de longe, somente João estava lá ao pé da cruz. Eles assistem de longe o mestre ser morto. E aí, cadê as esperanças? Morreram junto com o mestre. Nós passamos 3 anos e meio da nossa vida acreditando nele e ele morreu. E nós vamos fazer o que da nossa vida agora? Ficamos sem nada. Passamos 3 anos e meio seguindo este homem. E agora vamos voltar para casa, para as redes, para o barco, para a nossa vida de antes? Como? 3 anos e meio se passaram. Eu acredito que eles ficaram todos desorientados. Não é para menos. Eu ficaria, você também, porque a decepção naquele momento foi imensa. E eles estão no cenáculo. Vamos ler o nosso texto. Lucas capítulo 24 vai nos dizer de novo a história que as mulheres foram ao túmulo e que elas foram e avisaram Pedro, João, que eles voltaram lá. E aí no verso 13 do capítulo 24 vai nos contar o que? Lucas 24 verso 13. Naquele mesmo dia 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Eles estavam pelo caminho para esta aldeia chamada Emaús e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. No verso 15, capítulo 24, verso 15 de Lucas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Muito bem, vamos entender aqui para a gente ir trabalhando passo a passo. Lembram que eles estavam reunidos no cenáculo? Estavam os apóstolos e alguns outros discípulos, porque além dos apóstolos, tinham pessoas que acompanhavam também Jesus, que não eram apóstolos, que eram discípulos.
que seguiam, e estavam lá no cenáculo, todo mundo desorientado, sem saber o que fazer. Aí chega a Maria Madalena e avisa Pedro e João, e Pedro e João correm, voltam, contam para eles. Mas, sinceramente, pelo que dá para ver aqui no texto, esses dois homens que estavam lá, junto com os apóstolos, eles não se deixaram levar por aquela informação. Isso é conversa. Como é que chega lá? Alguém deve ter tirado o corpo, roubaram. Você acreditaria que alguém teria ressuscitado? Eles não acreditavam e resolveram cuidar da vida. Certamente eles moravam neste vilarejo chamado Emaús. É um vilarejo porque, estudando a Bíblia, estudando a história, Emaús não aparece mais em lugar nenhum depois, e não se encontra nenhum registro sobre este local chamado Emaús. Tudo indica que era uma pequena vila que acabou não progredindo e se terminou. Tudo indica que esses dois moravam lá e voltavam para casa. Voltavam para casa como? Completamente desiludidos, decepcionados e desanimados da vida. Eu imagino como eles vinham se sentindo, desolados. Tudo aquilo que eles tinham alimentado de esperança desvaneceram. O homem morreu. Eles achavam que era o Salvador e o homem morreu de uma morte tão estúpida e nem ao menos reagiu. E lá vinham os dois, tristes, cabisbaixo, para casa. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, então já ressurreto, chega e se aproxima deles e puxou conversa e foi caminhando junto com eles. E eles não o reconheceram. Mas vamos ler o desdobramento da palavra de Deus. No verso 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. No verso 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E veja que o texto diz que eles pararam entristecidos. O sentimento de tristeza era tão grande que eles iam caminhando e pararam, e ficaram ali parados no meio do caminho, entristecidos, conversando com o próprio Senhor Jesus, mas entristecidos, e o mestre ali querendo saber o que se passava com eles. No verso 18: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele se surpreendeu, porque o assunto do momento era só um: Jesus tinha morrido na cruz. Uma crucificação como aquela, 3 homens foram crucificados, e houve tanta coisa ali naquele meio tempo. E aí chega um caminhante solitário na estrada, e o que está acontecendo? Você parece que é o único que não sabe. Tu não sabe das últimas que aconteceu em Jerusalém? E ele lhes perguntou, no verso 19: quais? Se fazendo de desentendido. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha, como eles se referem a Jesus, falando para o próprio Jesus, né? Que ele era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Esta era a imagem que eles tinham feito de Jesus. Mas eles estavam decepcionados porque Jesus morrera. E ele diz: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. No verso 21, ora, aqui está a decepção. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto,
É já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles estavam decepcionados. Agora vejam aqui como eles estavam lá no cenáculo e presenciaram quando as mulheres foram avisar, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Está aqui na sequência, no verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Esses homens acreditaram? Não. Veja a diferença de atitude. Pedro e João, quando souberam, fizeram o quê? Correram para ver. Esses estavam juntos e não quiseram ir ver. Preferiram desistir e voltar para casa desacreditando. Eu imagino realmente o estado que eles se encontravam era de derrota. Mas Jesus estava com eles e eles não sabiam. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Como não tinham visto. Falaram do túmulo vazio, eles também não acreditaram. Se está vivo, ele tem que aparecer, né? Por que não aparece? É quando as esperanças se acabam todas. Esses homens estavam agora sem expectativa nenhuma de futuro, perdidos. No verso 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Aqui Jesus bateu pesado neles, chamou eles de nécios, chamou eles de tardos de coração. Difícil de entender, vocês não estão conseguindo entender. O que é que Jesus está dizendo aqui? Pensem comigo, estes homens, eles eram judeus. Estes homens conheciam as Escrituras. Esses homens conheciam então as profecias sobre o que aconteceria com o Messias. E eles não estavam conseguindo assimilar, entender, compreender que era o cumprimento das Escrituras. Estavam cegos completamente, não conseguiam entender. E aí Jesus continua: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E agora aqui, a Bíblia nos relata o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vamos entender aqui? Eles ficaram pasmos ouvindo Jesus falar com tanta propriedade sobre as Escrituras. Jesus começa lá por Moisés, sai discorrendo sobre tudo o que os profetas disseram sobre ele, mostrando que aquilo era o cumprimento das Escrituras. Por que é que eles não conseguiam entender? E foram caminhando. E diz a palavra no verso 28, que quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Entenderam aqui? Eles já tinham conversado, estavam se aproximando já do lugar onde eles iam chegar, que era Emaús, onde eles certamente moravam, tinha a casa deles lá. Jesus fez que ia passar, que ia para outro lugar. Mas eles gostaram tanto de conversar com aquele caminhante, que eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Ou seja, o dia está terminando, vem a noite aí, então é melhor você não ir embora, fica conosco, entra na nossa casa, se hospede, venha comer com a gente. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Vamos entender? Estavam à mesa, Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte o pão e entrega um
pedaço para cada um do pão. Por que neste momento os olhos deles se abriram, diz a Bíblia aqui? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Finalmente o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Por muito tempo eu fiquei meditando, desde o começo da minha caminhada, nesse ponto. Por que é que no momento que ele partiu o pão, que os discípulos de Emaús o reconheceram? Quando ele partiu o pão e que estendeu o pedaço para cada um, eles viram as marcas nas mãos do Senhor, as marcas das mãos. E naquele momento saiu todo o véu dos olhos deles, não tiveram mais dúvidas. Ele se mostrou com as marcas da cruz. E aí eu entendo porque naquele momento então Jesus desapareceu e foi aparecer para outras pessoas. Aqueles dois ele já havia conseguido convencer da sua ressurreição. Se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E o mais bonito vem agora, no verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aí eles se deram por conta que enquanto eles estavam ouvindo Jesus falar das Escrituras, o coração deles ardia. É este mesmo sentimento que acaba acontecendo comigo e com você, quando nós estamos ouvindo as palavras de Jesus, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, e o nosso coração como que começa a arder. É aquele sentimento maravilhoso que só a palavra de Deus consegue produzir na vida de um ser humano. E o coração deles ardia. Eles aí se deram por conta. A gente estava falando com o próprio Senhor Jesus, era Ele, e Ele ressuscitou mesmo, e Ele estava com a gente, e nós o convidamos para Ele ficar conosco, e Ele entrou e ceiou com a gente. E aí eles, tomados pela emoção, já era noite, já estava anoitecendo. Mas diz no verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Vendo como tinha outros também, não era só os apóstolos. 11 por quê? Porque Judas já havia se matado, então só restavam 11. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Se confirma aquilo que Deus fala no meu coração, que eles o reconheceram no partir do pão, porque viram as marcas da cruz nas mãos do Senhor. E o lindo é porque no momento que eles entenderam, poderiam ter ido dormir, mas eles foram correndo contar para os outros, compartilhar com os outros a boa nova, a boa notícia. Aquela esperança deles que havia morrido naquela cruz, ela ressurgiu na ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou mesmo. E é essa a nossa alegria hoje, é de saber que Ele não ficou naquele túmulo. Aquela cruz não venceu Jesus, a sepultura não venceu a Ele. Ele venceu a sepultura, a cruz, a morte, e nos deu este exemplo para a gente crer que nós podemos também sonhar com esta vida com Ele, ressuscitando para uma nova vida com Jesus. O seu coração não arde quando você ouve a palavra de Deus? Seu coração tem ardido? Que Jesus tem andado com você. Naqueles caminhos de Emaús, aqueles dois homens que estavam desesperançados, que já não acreditavam em mais nada, que estavam perdidos, se assemelham, quem sabe, a muitos de nós aqui, que estamos perdidos, desesperançados. Mas é para os perdidos e desesperançados que Jesus vem, e Ele estava lá com eles. Poderia estar com tantas outras pessoas, mas Ele estava justamente confortando
aqueles que precisavam ser confortados. É o que Ele está fazendo aqui esta noite. Ele veio aqui para confortar o nosso coração, para nos dar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, de alegria, uma palavra de fé. E o que nós precisamos fazer? Se a palavra está fazendo arder o nosso coração, convide Ele para entrar. Fica conosco, Jesus. E Ele nos diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e me convidar para entrar, eu entrarei e cearei com ele. Diga para Jesus: Senhor, eu quero. Fica comigo, Senhor. Entre na minha casa e, como diz a canção, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Venha, Senhor Jesus, e acalma o meu coração. O Senhor é a esperança da minha vida. Venha, Senhor Jesus. Você que tem sentido o seu coração arder, quando ouve a palavra, Deus já tem confirmado no seu coração, e você tem sentido este desejo de ter uma intimidade a mais com o Senhor Jesus. Neste momento, Ele lhe estende a mão. Ele está aqui, está junto de você, do mesmo jeito que Ele estava ao lado dos caminhantes desesperançados de Emaús. E Ele está abrindo seus olhos. Você só precisa abrir o seu coração. E Ele está passando. Você vai deixar essa oportunidade passar mais uma vez na sua vida? Não deixe passar essa oportunidade. Que seja hoje o momento que você tome essa decisão e diga: Senhor, fica comigo, Senhor. Entra, é hoje, entra na minha casa e não saia nunca mais. Temos alguém aqui esta noite que tem sentido essa palavra arder no seu coração e que gostaria de publicamente levantar a sua mão numa resposta de dizer: Senhor, eu declaro publicamente, Senhor, que a partir deste momento eu quero muito, eu desejo que o Senhor entre na minha vida, que faça morada e que tire tudo de mim que não te agrada e que eu possa ter uma nova vida com o Senhor. Entra na minha casa, Senhor, entra no meu coração, na minha casa, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, Senhor. Eu quero a partir de hoje viver numa aliança contigo. Se temos alguém aqui com este sentimento, levante a sua mão e venha aqui para frente, que eu quero orar com e por você. Temos uma pessoa, uma primeira pessoa que gostaria de declarar: eu aceito Jesus. Aleluia, Deus te abençoe, glória a Deus. Temos uma primeira pessoa. Hoje é noite de salvação aqui neste lugar. Temos uma segunda pessoa que quer também firmar um compromisso com o Senhor e dizer: fica, Jesus, eu já sofri demais na minha vida, eu já cansei de andar desesperançado, só o Senhor é que tem a solução para mim. Levante a sua mão também. Eu não estou lhe convidando para aceitar uma religião, estou lhe convidando a fazer um pacto com o Senhor Jesus, de entregar a sua vida para Ele e deixar que Ele seja não apenas o Salvador, mas seja o Senhor da sua vida, a conduzir os seus passos, a lhe abençoar e abençoar a sua família. Temos mais uma pessoa? Temos? A irmã quer aceitar o Senhor também? Estava afastada. É noite de reconciliação. Glória a Deus, noite de reconciliação com o Senhor Jesus. Mas Deus me diz que temos mais uma pessoa, e Deus não é de engano, Deus não é de engano. Temos mais uma pessoa, é esse o momento. Mais uma pessoa, aleluia, glória a Deus, te abençoe. Glória a Deus. Hoje é noite de salvação neste lugar. Glória a Deus. Deus abençoe, glória a Deus. 4 vidas estão se acertando com o Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele me disse que era noite de salvação e está confirmando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, no momento certo Deus vai falar ao seu coração. Tudo tem o seu momento. Amém. Bem, nós temos aqui 4
pessoas, 4 almas, 4 vidas, que representam 4 famílias. A festa no céu, quando um pecador se arrepende, é enorme. Quando 4 pessoas se rendem ao Senhor Jesus, a festa lá no céu está enorme. E aqui também a festa é muito grande, porque o crescimento é de Deus, e é a palavra de Deus que opera este milagre de transformação na vida do ser humano. Eu não tenho este poder, quem tem é o Espírito Santo de Deus que tocou estes corações. A irmã quer se reconciliar com o Senhor, não é? A dona Terezinha de Jesus, com esses cabelinhos brancos, sai na frente e dá um exemplo para toda a sua família do poder de Deus numa vida. E eu creio que a salvação entra correndo na sua casa através da sua vida. Oh Senhor, o Senhor é maravilhoso. Este jovem que eu já sentia no coração, que a palavra ardia no coração dele toda vez que ele estava aqui glorificando, louvando, e disse: esse está pronto para levantar a mão. E quando você entrou hoje aqui, Deus me disse que hoje tu não ia sair daqui do mesmo jeito, tu ia sair daqui diferente. E eu sei que essa decisão, que não só você como os demais tomaram, é a decisão mais certa na vida de vocês. Que Deus ajude, que vocês possam perseverar. Isto aqui é um ato, este é um momento de aceitar. A partir de agora as dificuldades vão aumentar. Estejam preparadas, porque até agora o inimigo das nossas almas reinava na vida de vocês, e ele é quem está zangado, irado hoje, porque ele acaba de perder mais uma vez. Jesus pisa na cabeça dele mais uma vez. Mas estejam certos que Deus é com vocês, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É a minha oração nesse momento, que o Senhor esteja fortalecendo o sentimento dos irmãos, que procurem cada vez mais ter mais intimidade com o Senhor. Levante a sua mão, vocês que estão aqui, levante a sua mão e repitam esta singela oração que nós vamos fazer agora. Senhor Jesus, eis-me aqui em tua presença, rendido aos teus pés. Senhor, cura as minhas enfermidades espirituais, Senhor. Senhor, tome conta da minha vida, Senhor. Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Senhor, eu creio que o Senhor, a partir de agora, passa a cuidar não só de mim, mas de todos os da minha casa, Pai. Satanás, nunca mais você vai ter nenhum poder sobre a minha vida. O Senhor da minha vida é o Senhor Jesus. E assim, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor ainda em vida me deu para poder te aceitar, Senhor. Ajuda-me nesta caminhada que é difícil, mas eu estou disposto, Pai, a te seguir até o fim e receber a coroa da vida. Amém, e amém, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. E os aplausos nessa noite para Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. No longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o jornalear, mesmo em companhia de alguém. Mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús,
consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vais embora, fica. É escura a noite, fica. Não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica. Caminho estreito pra Sião, os salvos não tropeçarão, Jesus os guiará. Os ensinamentos qual fanal enchem de luz o peregrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e comanda seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Fica comigo, fica, não vais embora, fica. É escura a noite, fica. Não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica comigo, fica, não vais embora, fica. É escura a noite, fica. Não te ausentes, Senhor. Produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica, fica. Programa Momentos com Jesus.